Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 simples. Comumente a gente ouve falar aí que, cara, sabendo regra de 3 a gente faz qualquer coisa. Não é bem assim, mas a regra de 3, de uma certa forma, ela nos dá uma ideia, nos dá alguns parâmetros que com certeza nos alinham em algumas alternativas que provavelmente podem ser corretas. Mas em alguns casos ela também nos remete à alternativa correta. Por isso é muito bom nós entendermos qual é o procedimento da regra de 3. Então vem comigo, vamos trabalhar isso na nossa aula de hoje. Regra de 3 simples. O que nós temos aqui, galera? Ó, na aula de hoje nós preparamos. Vamos conceituar o que é regra de 3, dar aí um conjunto de procedimentos, de passo a passo, de como resolver. E vamos também, na sequência, fazer alguns exercícios que já foram cobrados aí em concursos anteriores. Beleza? Então, vamos lá. Muita atenção aqui agora para a gente entender esse procedimento. Bom, primeiro conceitual, professor. O que é regra de 3? O próprio nome já diz, já é sugestivo. Regra. Conjunto de procedimentos, um conjunto de normas adotadas. Isso que é uma regra. Eu tenho um procedimento a ser seguido que nós chamamos de regra. De 3. Por que de 3, professor? Porque dado 4 valores, nós iremos conhecer 3 desses valores e iremos, com base nesse conhecimento, descobrir o 4º valor. Ok? Professor, por que fala regra de 3 simples? Porque a regra de 3 ela é composta por grandezas. São grandezas que se relacionam. Então, eu vou verificar uma grandeza, comparar uma grandeza com outra grandeza. Quando eu tenho um exercício que envolve somente 2 grandezas, ela é chamada de regra de 3 simples. Quando eu tiver mais de 2 grandezas, aí ela será composta. Mas no nosso caso, nós só iremos ver casos que envolvam 2 grandezas. Por isso, ela é chamada regra de 3 simples. Conjunto de procedimentos, de normas que têm que ser adotadas para se descobrir um 4º valor, quando se conhece 3, ok? E associa 2 grandezas somente, beleza? Essa é a parte conceitual. Bom, o que mais que nós temos aqui, gente? Ó, para nós fazermos a aplicação dessa regra, desse conjunto de procedimentos, é necessário algumas informações. Eu falei para vocês sobre grandeza, né? A regra de 3 associa uma grandeza a outra. Mas aí você me pergunta, professor, o que é uma grandeza? O que é grandeza? Tá? Como que eu identifico num exercício que se trata de uma grandeza A, B, C, D? Como que eu faço isso? Veja bem, gente, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurável. O que é mensurável, professor? É tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, se você está diante de uma situação, de uma variável que pode ser medida ou que pode ser contada, então ela é uma grandeza. Como assim, professor? Exemplos. Então, vamos lá. Exemplos de grandeza. Olha só. Pessoas. Pessoas são grandezas. Então, vai ter exercício que vai fazer referência à quantidade de pessoas? Sim, os exercícios geralmente dizem lá, tantas pessoas, tantos funcionários, tantos operários. Então, ele está fazendo referência a pessoas. Então, são grandezas. Tá? Um outro tipo, objetos. Tá? Máquinas, impressoras, né? Então, cadeiras, isso são objetos. Então, objetos presentes, eu posso contar, eu posso medir, então é uma grandeza. Velocidade, isso aqui é uma outra grandeza? Sim, a velocidade pode ser medida. 200 km por hora, 150 km por hora, 100 km por hora, 80 km por hora, 60 km por hora. Então, ela pode ser medida. Então, é uma grandeza. Outra questão,
Tempo. Tempo é uma grandeza? Sim. 1 hora, 30 minutos, 20 segundos. Então, são várias unidades aí de medida de tempo, ok? 1 dia, 2 dias, 3 dias, também pode ser semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, anos. Então, são formas, são grandezas que estão associadas ao tempo. Mas aqui cabe uma observação. Você necessariamente não precisa se preocupar com a unidade de uma grandeza em relação a outra. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma grandeza A, cuja unidade dela é uma unidade X, não importa se a grandeza B, a unidade dela é Y. Por quê? Porque são grandezas diferentes, certo? Não é necessário que grandezas diferentes tenham a mesma unidade. Não é necessário. Pode acontecer? Pode, mas não é necessário, ok? O que não pode acontecer, que você tem que estar ligado, dica lá, que preste atenção nisso, é que na mesma grandeza eu não posso ter unidades diferentes. Como assim, professor? Não entendi. Vou explicar para você. Vamos supor que nós estamos falando sobre a grandeza tempo, e a primeira informação que eu tenho sobre a grandeza tempo foi dado em hora, 3 horas. Aí, a segunda informação sobre essa mesma grandeza tempo me aparece tipo 30 minutos. O que eu quero dizer é que você não pode adotar como valor, para efeito de cálculo, o 3 horas e o 45 minutos ao mesmo tempo. Por conta de quê? Porque a primeira informação está dada em horas e a segunda informação está dada em minutos. Então, dentro de uma mesma grandeza, eu só posso trabalhar unidades iguais. Então, o que eu teria que fazer, professor? Você teria que transformar ou 3 horas para minutos ou 30 minutos para horas. Então, ficaria tipo assim, 3 horas, cada hora 60, 3 vezes 60, 180 minutos. Aí você trabalharia com 180 e com 30, beleza. Ou continuaria com 3 horas e 30 minutos é meia hora. Então, trabalharia com 0,5 horas. Tranquilo? E aí você pode desenvolver o cálculo normalmente, mas com a mesma unidade dentro de uma mesma grandeza. Tranquilo? Beleza? Agora, se for grandeza diferente, aí não importa. De uma grandeza em relação à outra, pode ter unidade diferente. Beleza? Fechou. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor, classificação das grandezas? É que uma grandeza, em relação à outra, ela pode ter 2 tipos de comportamento. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou uma grandeza pode ser inversamente proporcional à outra. Então, nós vamos entender agora o que é isso. Grandeza diretamente proporcional. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando aumentando uma, a outra também aumenta. Professor, mas é só aumentando? Não. Quando diminuindo uma, a outra também diminui. Então, o que faz as grandezas serem diretamente proporcional é a ocorrência do mesmo fato. Se você tem uma grandeza A e você eleva o valor dessa grandeza, ela
aumenta o seu valor, e esse aumento provoca na grandeza B também um aumento, então elas são diretamente proporcional, porque aumentando uma, a outra também irá aumentar. Agora, se você tem uma grandeza A e você diminui o valor dela, e a diminuição dessa grandeza A provoca também uma diminuição na grandeza B, diminui uma, diminui a outra, elas também serão diretamente proporcional. Então, observe que o fato de ser diretamente proporcional está exatamente a ocorrência do mesmo fato. Aumentou uma, a outra aumenta, diminuiu uma, a outra diminui. Diretamente proporcional, ok? Fizemos um esqueminha aqui para facilitar a compreensão. Veja bem, eu tenho aqui duas grandezas que eu chamei de grandeza 1 e grandeza 2. O que vai acontecer? Eu vou aumentar o valor dessa grandeza 1. Então, eu indiquei com a seta que ela está aumentando. O aumento dessa grandeza provoca uma reação na grandeza 2, que pode ser de aumento ou pode ser de diminuição. Se a grandeza 2 aumentar, é diretamente. Se ela diminuir, seria inversamente. Então, aumentei a grandeza 1, a grandeza 2 também aumentou. Aumentou uma, aumentou a outra, diretamente proporcional. Mas, professor, se eu diminuir a grandeza 1, diminuir, agora seta para baixo. O que vai acontecer com a grandeza 2? Ela também irá diminuir. Então, a diminuição de uma provoca a diminuição na outra, então elas são diretamente proporcional. Beleza? Veja bem, por enquanto é necessário que você entenda isso, depois nós vamos mostrar o porquê dessa compreensão. Tranquilo? Então, diretamente, quando aumentando uma, a outra aumenta, ou diminuindo uma, a outra diminui. Beleza? Bom, gente, veja bem. E quando que elas serão inversamente proporcionais? Inversamente proporcional vai acontecer toda vez que o aumento de uma provocar a diminuição na outra, ou vice-versa. Bem assim, nós temos duas grandezas, A e B. Você eleva, aumenta a grandeza A. E esse aumento da grandeza A provoca na B uma diminuição. A reação é diminuir a B. Na medida que você aumenta a B diminui. Ou, se você diminuir a grandeza A, vai fazer com que a grandeza B aumente. Então, a diminuição de uma provoca o aumento na outra. Quando você tem uma situação dessa, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Aumenta, diminui, diminui, aumenta. Tranquilo? Então, veja bem, um esqueminha para nós compreendermos bem isso seria isso, ó. Grandeza 1, grandeza 2. Eu vou provocar o aumento na grandeza 1. Aumentei. O que vai acontecer na grandeza 2? Ela vai diminuir. Mas se eu diminuir a grandeza 1, diminuir, o que acontece com a grandeza 2? Ela aumenta. Beleza? Então, aumento de uma, diminuição na outra, diminuição de uma, aumento na outra. Elas são inversamente proporcionais. Aí você pergunta, professor, por que eu tenho que saber isso? Porque, veja bem, nós estamos estudando o que, galera? Regra de 3. O que eu disse inicialmente que era uma regra? É um conjunto de procedimentos, é um conjunto de normas que tem que ser adotado. E esse procedimento, ele está associado à relação entre as grandezas. Porque se eu diagnosticar que as grandezas são diretamente proporcional, eu tenho um procedimento a ser adotado. Se eu diagnosticar que as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho outro procedimento a ser adotado. Então, por isso é necessário nós fazermos esse diagnóstico da relação entre as grandezas. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos como classificá-las, eu criei aqui um conjunto de passo a passo, para a gente entender melhor essa regra de 3 e poder aplicá-la com mais propriedade e segurança para encontrarmos as respostas, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo quando você estiver diante de um exercício de regra de 3. Obviamente, todo exercício tem que ser feito com uma leitura bem atenciosa, isso é de praxe, né? Então, feito essa leitura, nós vamos construir como se fosse uma tabela. Na verdade, vamos agrupá-los em ordem, meio que simulando uma tabela.
agrupando as grandezas em espécie, em colunas, e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Por quê? Porque uma grandeza se associa a outra. 10 homens fazem um serviço em 5 dias. Então, eu tenho que 10 homens fazem em 5 dias. Então, essa é uma associação entre as grandezas. Mas 20 homens vai fazer em quantos dias? Homem, grandeza homem, dias, grandeza dias. Então, na mesma coluna, eu mantenho a mesma grandeza, os valores referentes à mesma grandeza. E na linha, que seria na horizontal, eu associo as grandezas. 10 homens é quantos dias? Na mesma linha. 20 homens, quantos dias? Na mesma linha. Tá ligado? Bom, segundo passo. Então, no primeiro passo, o que eu faço? Eu identifico as grandezas e relaciono elas. Faço a associação. Quem está associado com quem? Beleza. No segundo passo, nós vamos verificar a proporcionalidade. O que é isso? É verificar se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional à outra, certo? Então, é a verificação da proporcionalidade. E para fazermos isso, gente, é muito simples, muito fácil. Basta nós fazermos a pergunta ao exercício. Tem que haver um diálogo para nós sabermos se o aumento de uma provoca aumento na outra ou se provoca redução na outra. Porque é a partir daí que eu vou classificar como direta ou inversamente. Beleza? E depois que eu fiz essa análise da proporcionalidade, eu vou para o terceiro passo, que é exatamente efetuar os cálculos, né, mantendo a proporção e chegar aí no valor. Beleza? Ou resolver a equação. Tranquilo? Então, observado esses 3 passos, vamos para a prática. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Olha só a situação que eu tenho. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. Se fossem 6 operários a mais, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Veja bem, gente, existe assim uma série de formatos de resolução de regra de 3. Tá? Tem várias dicas de como fazer, faz nesse procedimento ou naquele outro. Eu, particularmente, prefiro muito usar o sistema de setas. As setas, elas são usadas para nos orientar com relação à proporcionalidade. Como assim, professor, nos orientar? Eu observo, eu posiciono as setas no mesmo sentido, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, para informar que uma grandeza é diretamente proporcional à outra. E posiciono a seta em sentido contrário, uma para cima, outra para baixo, ou vice-versa, quando eu quero observar que as grandezas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, se eu diagnostiquei que as grandezas são diretamente proporcional, eu coloco 2 setas, uma para cada grandeza, na mesma posição, seja para cima, seja para baixo, para dizer que são diretas. Se eu diagnosticar que elas são inversamente proporcional, eu coloco uma para cima, outra para baixo, ou vice-versa, ok? Desde que elas estejam em sentidos diferentes, para informar que são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, eu quero, logo de início, que você entenda que a utilização das setas é só para indicar a proporcionalidade. Por que eu digo isso? Porque o aluno comumente acha que a seta vai ficar para cima porque o valor está aumentando. Ou a seta vai ficar para baixo porque o valor está diminuindo. Está errado isso. Eu não posiciono a seta no sentido para cima porque está aumentando. E nem posiciono ela para baixo porque está diminuindo. A seta não tem nada a ver com isso, com aumento ou com diminuição. Tá? Então, esqueça essa funcionalidade aí. A seta não serve para indicar aumento e nem para indicar diminuição. A seta serve somente para indicar, estando no mesmo sentido, diretamente proporcional, estando em sentidos contrários, inversamente proporcional. Beleza? Bom, feito isso, vamos então seguir o passo a passo. Depois que você compreender bem isso aqui, vai ficar fácil resolver o exercício. Olha só, gente. Primeiro passo,
identificar as grandezas e relacionar os valores. Quais são as grandezas envolvidas nesse exercício? Eu tenho quantidade de operários, fazem um determinado trabalho em 24 dias. Então, eu tenho quantidade de operários e quantidade de dias. Vamos lá? Operários, dias. Está aqui. As duas grandezas envolvidas no exercício. Operários e dias. Beleza. Feito isso, agora eu vou relacionar os valores de cada grandeza. O que o exercício disse? Ele falou que 12 operários, então está aqui 12. 12 embaixo de operários, eu não posso colocar 12 embaixo de dias, porque 12 está fazendo referência a operários. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. 12 operários, 24 dias, beleza? Aí ele diz assim, se fossem 6 operários a mais, se fossem 6 a mais, quantos operários eu tenho? 12. Se fosse 6 a mais, eu teria quanto? Muito bem, 18. Então, está aqui, ó, 18 operários. Se fossem 18, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Beleza, está aqui, ó. Esse é o primeiro passo. Relacionei as grandezas, identifiquei e relacionei as grandezas. Segundo passo agora, verificação da proporcionalidade. Como que eu vou proceder? Lembram? Eu faço uso de setas. Então, a dica é a seguinte. Qual é a grandeza que você quer descobrir aqui? Operários ou dias? Professor, é dias. Então, tá bom. Dias. Você vai orientar uma seta na grandeza que você quer descobrir. Na grandeza que você quer descobrir. Que, nesse caso, é a grandeza dias. Orientar a seta como assim, professor? Eu vou colocar uma seta que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Eu escolhi colocar para cima. Professor, se eu quisesse colocar para baixo, teria algum problema? Não. A orientação da seta é você que define. Você pode colocar para cima ou para baixo. A primeira seta, beleza? Que é a seta colocada na grandeza que você quer descobrir. Agora, na outra grandeza, você não vai colocar a seta do jeito que você quer. Ah, professor, eu vou colocar aqui para baixo porque está aumentando para baixo. Não tem nada a ver. Ah, professor, eu vou colocar para cima para indicar que aumentou. Não tem nada a ver, não é isso. A seta aqui, ela pode ser para cima ou ela pode ser para baixo. Vai depender. Depender do quê? Se eu identificar que as grandezas são diretamente proporcional, então a seta aqui tem que ter o mesmo sentido daquela. Como eu coloquei para cima lá, aqui vai ser para cima também. Se eu identificar que essas grandezas são inversamente proporcional, a seta aqui terá sentido contrário. Lá está para cima, aqui será para baixo. Beleza? Então vamos lá. Como que eu faço essa identificação, professor? Fazendo pergunta ao texto. Veja bem, 12 pessoas levam quantos dias para executar o serviço? 24 dias. Beleza. Agora, o que aconteceu? Eu tenho 18 pessoas. Eu tenho mais pessoas trabalhando. O serviço a ser executado compreende-se que é o mesmo, certo? Se tem mais pessoas trabalhando, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar? Não, está errado. Diminuir. Muito bem. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando, mais rápido o serviço termina. Pensa comigo. Você tem que tirar todos os móveis da sua casa num determinado prazo. Vamos supor, você tem um dia para tirar todos os móveis da sua casa. Pô, você sozinho consegue ir arrastando, colocando ele tudo para o quintal. Beleza. Um dia para você fazer isso, de repente dá. Agora, se você tivesse que tirar todos os móveis da sua casa, só que agora você não tem um dia todo, você tem só 30 minutos para tirar todos os móveis. Aí, veja bem, gente, é pouco tempo para muita coisa que tem que fazer. Para que você consiga cumprir esse tempo, o que você vai precisar? De mais pessoas te ajudando, não é assim? Então, se tem mais pessoas te ajudando, o serviço acaba mais rápido.
Beleza? Então é assim que funciona aqui. 12 pessoas leva 24. 18 vai levar menos. Eu não sei quanto ainda, mas vai ser menos. Então se aumenta aqui, aqui diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui. Elas são inversamente proporcionais. Então a seta aqui obrigatoriamente será para baixo, para indicar que são inversas. Beleza? Aí veja bem, gente. Por isso que é importante a gente fazer essa análise. Lembram que eu disse? Se for diretamente proporcional, é um procedimento. Se for inversamente proporcional, é outro procedimento. Então, para cada caso, eu tenho um procedimento diferente. Então, eu identifiquei que elas são inversamente proporcionais. E toda vez que for inversamente proporcional, a multiplicação será assim, ó, direta. 12 vezes 24, 18 vezes x. Professor, e se fosse diretamente proporcional? Se fosse diretamente, eu iria multiplicar cruzado. O 12 multiplicaria o x e o 18 multiplicaria o 24, se fosse diretamente. Mas como é inversa, eu multiplico direto. Tranquilo? Beleza? Agora é só fazer o cálculo, que seria o passo 3. Então fica assim, ó, 18 vezes x igual a 12 vezes 24. Beleza? Aí, daqui para frente, você pode multiplicar e dividir ou usar de simplificação. Por exemplo, x igual a 12 vezes 24 dividido por 18. Você pode multiplicar o 12 pelo 24, tá? E aí você vai encontrar 288 e dividir por 18. Portanto, x igual a 16. Beleza? Ou então, se você não quisesse multiplicar aqui para dividir, usava de simplificação. Simplifica 12 com 18 e tal, e aí você vai ficando com valores menores, mas a resposta final não vai ser alterada, continua sendo 16. Beleza? Tranquilo aí? Belezinha, galera? Então tá aí. Primeiro exemplo nosso. Gente, eu fiz com bastante calma esse primeiro, até porque para que você compreenda toda aquela sequência de passo a passo. Porque depois que você conseguir absorver essa regra, vai ser muito simples, muito fácil fazer os exercícios. Basta ser, é um processo repetitivo, tá? Olha só o que vai acontecer aqui, exemplo 2. Eu tenho aqui, ó, FGV, né? Em um supermercado, uma embalagem com certa quantidade de frios fatiados estava com a etiqueta abaixo, sem a informação de reais por quilo. O preço aproximado de 1 quilo desse produto é... Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Essa é a etiqueta. Observe que na etiqueta ele está dizendo assim, que aquele produto tem 0,160 kg e está sendo cobrado R$ 3,66. Então, eu tenho a quantidade, a massa que está dentro da embalagem e tenho o valor referente a essa massa. Mas eu não tenho o preço do quilo. Aqui, ó, não tenho o preço do quilo. Beleza? Eu estou sem essa informação. E a pergunta aqui é exatamente essa. Qual é o preço do quilo desse produto aí? Bom, gente, mais uma vez, regrinha de 3, simples, por quê? Porque eu só tenho 2 grandezas envolvidas. Uma grandeza é quilograma, a outra grandeza é o valor reais. Tranquilo? 2 grandezas. Então, primeiro passo, identificar as grandezas e relacionar essas grandezas. Então, olha só, 0,160 está para R$ 3,66. Belezinha? Como ele quer saber o preço do quilo, o que é preço do quilo? É de 1 quilo. Então, aqui vai ficar 1. Está para X, o preço do quilo. Preço de 1 quilo. Tranquilo? 160 gramas é 3,66. 1 quilo é X. Beleza, fiz o primeiro passo. Identifiquei e relacionei as grandezas. Segundo passo,
verificação da proporcionalidade. Então, vamos lá. O que a gente falou? Orienta uma seta na grandeza que quer descobrir. Está aqui, vou orientar a seta para cima. Professor, para cima porque vai aumentar? Não, já disse isso. A seta para cima ou para baixo, você que decide, tá? Tanto faz. Vou até colocá-la para baixo aqui para não causar confusão. Ó, seta para baixo. Por quê? Porque eu quis colocar. A primeira seta você coloca do jeito que você quiser. Agora, a segunda seta depende. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Se você chegar à conclusão que elas são diretamente proporcionais, a seta tem o mesmo sentido. Se você chegar à conclusão que elas são inversamente proporcionais, as setas terão sentido contrário. E como que eu descubro isso, professor? Fazendo a pergunta. Então, vamos lá. 160 gramas ou 0,160 quilos custa R$3. 1 quilo vai custar menos ou mais de R$3. Se 0,160 quilos custa R$3, 1 quilo vai custar muito mais, porque 1 é mais que 0,16. Então, aumentando a quantidade de massa desse produto, obviamente eu vou pagar mais caro. Então, aumenta aqui, aumenta lá. Se o aumento de um provoca o aumento na outra, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, a seta do lado de cá terá o mesmo sentido, também para baixo. Lá é para baixo, aqui também será para baixo. Beleza? Bom, agora eu já identifiquei, professor, que elas são diretamente. Qual deve ser o comportamento? Veja bem, se é diretamente proporcional, eu devo fazer a multiplicação cruzada. Esse vezes esse vezes esse. Tranquilo? Lembro, se é inversamente proporcional, eu multiplico direto. Se é diretamente, eu multiplico cruzado. Então, vai ficar bem assim. X 0,160 vezes x igual a 1 vezes 3,66. Quem vai ser meu x? X vai ser igual a 3,66 vezes 1 é 3,66 mesmo. O 0,160 está multiplicando, passo dividindo. Então, eu vou colocar aqui, 0,16. Professor, e o 0 do 160? Não há necessidade de colocar, a não ser que fosse diferente de 0 ou tivesse algum número depois desse 0. Como não tem, eu posso trabalhar só com 0,16. E aí, gente, fazendo essa conta, 3,66 dividido por 0,16, vamos fazer aqui, 3,66 dividido por 0,16. Observem que, para que esse número saia do decimal para o inteiro, basta eu andar 2 casas. Aí ele vai ficar 366. 0,16. Se eu andei 2 casas aqui, eu ando 2 casas aqui também. Então, fica 16. Então, basta dividir 366 por 16. Vamos lá? 36 vai dar 2. 2 vezes 16, 32. 36 tira 32, 4. Abaixo 6, 46. Vai dar 2 de novo. 2 vezes 16, 32. 46 tira 32, 4, 14.
Beleza, eu quero continuar a conta, professor. Então, vírgula, acrescento o 0. Por que eu quero continuar? Porque observem que eu tenho alternativas com valores decimais. Eu já sei que a parte inteira é 22. Então, de cara, eu já elimino aqui a letra A, a letra B, a letra C. Mas eu tenho dúvida entre D e E, porque um é 0,3, o outro é 0,9. Eu tenho que ver em torno de qual dessas duas alternativas, a resposta vai aproximar. Então, o próximo valor ali já vai me dar uma ideia de letra D ou letra E, até porque ele falou que é aproximado, ok? Então, eu não vou encontrar o valor exatamente do jeito que está ali. Bom, mas qual o número que multiplicado por 16 vai ser igual a 140? Vamos lá. Eu posso já de cara pensar nessas duas hipóteses, ou seria 3 ou seria 9, ou próximo deles. Se eu pegar 3 vezes 16, gente, é 48. Para 140 está longe. Então, obviamente que não vai ser 3. Vai ter que ser um número bem maior que 3. Bom, mas pode ser 9? Vamos lá, ó. 16 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Vai 5. 9 vezes 1, 9. E 5, 14. 144. Vocês observem que o 9 vai estar bem próximo. Ele passa um pouquinho. Então, vai ser 8. Certo? Porque não pode passar. Então, seria 8 aqui. 8 vezes 16. Eu vou ter aqui 8 vezes 6, 48. Vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 14, 128. E aí, fazendo essa diferença, eu vou ter 12 aqui. Mas olha só, 22,8. Eu nem preciso continuar a conta. Por quê? Porque é valor aproximado. E 22,8 está mais próximo de quem? De 22,9. Está mais próximo desse do que de 22,30. Então, resposta correta, letra E. Pronto, está resolvido o exercício. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos aí, vamos para mais um desafio. Então, captando, galera, esse passo a passo nos ajuda muito a resolver exercício de regra de 3. Na medida que você compreende bem esse contexto, você vai fazer com muita tranquilidade. Mas não é só muita, é muita tranquilidade mesmo, tá? Porque não muda o contexto em si. A regra é a mesma. A regra é a mesma. Professor, mas tem algumas pegadinhas. Sim, de fato, tem algumas perguntas que elas nos dão algumas informações associadas que a gente tem que tomar cuidado na hora de montar o esquema. Mas se você bem observar, fica tranquilo a resolução. Vamos lá, VUNESP 2016. O que nós temos aqui? Olha só. Para organizar as cadeiras em um auditório, 6 funcionários, todos com a mesma capacidade de produção, trabalharam por 3 horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento dos iniciais, deveriam trabalhar um total de tempo em minutos igual a... Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta. Então, veja bem, esse exercício, ele associa o seguinte, que 6 funcionários, eles realizam o trabalho em 3 horas. E aí a pergunta é o seguinte, para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários iriam fazer em qual tempo esse serviço? Bom, vamos lá? Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Organizar os dados, identificar as grandezas e relacionar essas grandezas. Quais são as grandezas envolvidas aqui? Quantidade de funcionários, então vamos colocar aqui, ó, funci. E a segunda grandeza seria o tempo que eles gastam trabalhando, no caso, 3 horas. Então vamos colocar aqui horas, beleza? Quantidade de funcionários e horas. Identifiquei as grandezas. Agora, vou relacionar essas grandezas de acordo com o texto. 6 funcionários gastam 3 horas. Depois ele falou, para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários vão fazer em quanto tempo? Agora observem o seguinte, gente, tem um detalhe aqui. A resposta está em minutos. A pergunta lá não é em quantas horas
esses 20 funcionários fariam o mesmo trabalho. Mas em quantos minutos? E aí tem um detalhe, porque aqui eu estou trabalhando com horas, tá? A minha grandeza está em horas. Você tem duas alternativas. Ou você transforma horas para minutos, no caso aqui 3 horas, considerando que cada hora tem 60 minutos, então você multiplicaria 3 vezes 60 e trabalharia aqui com 180. Tranquilo. Resolvido. Você já irá encontrar a resposta em minutos. Ou deixa nesse mesmo formato e no final você faz a conversão de horas para minutos, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Tranquilo? Então vamos deixar inicialmente assim. Beleza. Organizei, identifiquei e organizei as grandezas. Agora eu vou verificar a proporcionalidade. Vamos lá? Como que eu faço? Oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir. Qual é a grandeza? Horas. Então está aqui, ó. Orientei a seta na grandeza que eu quero descobrir. Coloquei a seta para cima. Por quê? Porque eu quis para cima. Você coloca no sentido que quiser. Agora vamos analisar se funcionários é direta ou inversamente proporcional. Se for direta, a seta terá o mesmo sentido. Se for inversa, a seta terá sentido contrário. Como que eu descubro isso? Perguntando. 6 funcionários levaram quanto tempo para executar o serviço? 3 horas. 6 funcionários gastaram 3 horas. Se eu tiver 20 funcionários para executar o mesmo trabalho, eles vão fazer em mais tempo ou menos tempo? Ah, professor, obviamente que será menos tempo. Quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido o serviço termina. Então, se aumenta aqui, aqui vai diminuir. Então, a seta aqui será sentido contrário, para indicar que é inversamente proporcional. Beleza? Bom, depois de identificado a proporcionalidade, eu vou para o terceiro passo, que é resolver a equação. Como elas são inversamente, então eu tenho que multiplicar direto. Toda vez que for inverso, multiplica direto. Então vai ficar bem assim, ó. 20 vezes x igual a 6 vezes 3. Conclusão, quem vai ser x? X vai ser igual a 6 vezes 3, 18. O 20 está multiplicando, passo ele dividindo. 18 dividido por 20. E ao fazer essa divisão, 18 por 20, nós vamos encontrar aí x igual 0,90. Professor, mas não tem 0,90 aqui nas alternativas. É claro que não tem. Por quê? Porque 0,90 é horas. Aqui a minha grandeza está em horas. E ele pede a resposta em minutos. E agora, professor, como eu transformo de horas para minuto? Simples. Pensa comigo. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. 1 hora, 60 minutos. E 0,9 horas? 0,9 horas terá só multiplicar 0,9 por 60. Porque para cada 1 hora é 60, então 0,9 vezes 60. 9 vezes 6, 54. Portanto, 0,9 horas corresponde exatamente a 54 minutos. E aí, vindo aqui nas alternativas, resposta correta, letra D. Beleza? 54 minutos. Ah, professor, é assim que transforma de horas para minuto? Isso mesmo. É só multiplicar por 60. Você vai encontrar lá 0, alguma coisa, pega isso, multiplica por 60, você já vai encontrar exatamente quantos minutos isso representa. Um erro muito comum é o aluno fazer isso. Por exemplo, vamos supor que eu encontrei 1,3. 1,3 não, vou colocar 1,4. Preste atenção nisso aqui. Eu vou até pegar uma tela em branco, porque é muito comum esse erro, gente. Muito comum. Você encontrou lá 1,4 horas. Encontrou bem assim. E a resposta está lá em horas e minutos. Aí aparece lá, alternativa A, letra A. 1 hora e 40 minutos. E o aluno vai exatamente nessa alternativa.
ele enxerga que 1,4 horas é 1 hora e 40 minutos. Está errado, gente. Está errado. Tá? 1,4 horas não é 1 hora e 40 minutos. Por quê? Porque você tem que transformar. O 1 hora está certo, é a parte inteira. O que está errado? O que está errado é que isso aqui não representa 40. Você tem que fazer essa transformação. Você vai pegar 0,4, que é a parte decimal, e vai ter que multiplicar por 60. Então, 0,4 vezes 60 dá 24. Portanto, 24 minutos. Qual seria a resposta correta? 1 hora e 24 minutos. Tranquilo? Pegou aí? Então, toma cuidado com esse tipo de transformação. Muitas vezes o aluno acaba errando isso aqui. Considera como sendo minuto que vem após a vírgula. Não é, é hora. Porque a grandeza aqui é a hora. Sendo assim, para transformar, você tem que multiplicar a parte decimal por 60. Beleza? A parte inteira não. 1 é 1 hora. Se fosse 2, era 2 horas. Estaria correto. Você só trabalha a parte decimal. Tranquilo? Belezinha, né? Não vamos cometer essa gafe aí, essa falha. Preste atenção na dica LAC aí. Tranquilo, né? Belezinha? Então vamos lá, mais um exemplo, exemplo 4. Una Concursos, né, que não é uma, não, é Una Concursos 2016. O que eu tenho aqui, professor? Ó, um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Responda, quantos litros de tinta serão necessários para pintar 135 metros quadrados, sabendo que cada galão contém 3,6 litros? Tá, vamos lá. Primeiro, atentar para a pergunta. A pergunta é, quantos litros de tinta? Quantos litros e não quantos galões de tinta ele vai usar. Então, o primeiro detalhe é isso. Ele quer saber litros de tinta e não galões de tinta. E o interessante é que o exercício nos deu como grandezas associativas, galões e a área, metros quadrados de parede pintada. Então, eu tenho que tomar o cuidado para fazer a conversão correta. Posso proceder de duas formas. Ou eu transformo a quantidade de galões em litros, quantos litros ele corresponde, ou eu acho quantos galões são necessários e no final eu transformo isso para litros. Você pode fazer no início ou você pode fazer no final, fica a seu critério. Então vamos lá, vou trabalhar com galões mesmo. Eu tenho aqui o seguinte, 2 galões pintam 45 metros quadrados. Então, eu tenho aqui quantidade de galões e eu tenho o tamanho da área em metros quadrados. Beleza? O que o exercício diz? 2 galões pintam 45 metros quadrados. Beleza. Quantos galões serão necessários para pintar 135? X galões pintam 135 metros quadrados. Beleza, depois eu vou fazer a transformação. Aqui eu estou achando quantidade de galões. Então, vamos lá. Feito isso, vamos agora analisar a proporcionalidade. Orienta a seta na grandeza que você quer descobrir. Orientei, está aqui. Beleza? Agora eu vou verificar se essa grandeza é direta ou inversamente proporcional a essa. Como que eu faço? Perguntando. Para pintar 45 metros quadrados, eu precisei de quantos galões? De 2. Para pintar 135 metros quadrados, eu vou precisar de menos ou mais? Quanto maior a área a ser pintada, mais galões de tinta eu vou precisar, obviamente. Então, aumentando aqui, aumenta aqui, grandeza diretamente proporcional, então a seta aqui também será para cima. Belezinha? Então, eu já identifiquei que elas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, como que fica a multiplicação, professor? Multiplicação cruzada, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar bem assim, ó. X 45 vezes X
igual a 2 vezes 135. Beleza? Então, o que vai acontecer? X é igual 2 vezes 135, 270. O 45 está multiplicando, passo ele dividindo. Portanto, 270 dividido por 45, eu tenho que x é igual a 6. Pronto. 6. 6 o quê, professor? 6 galões. Não é 6 litros, é 6 galões. É, porque não tem essa resposta aqui, professor. Exatamente. Isso aqui é quantidade de galões. Agora, para encontrar quantos litros, é só multiplicar. O exercício falou que cada galão tem 3,6 litros. Então, aqui, ó, 3,6 vezes 6, eu tenho 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. 21,6 litros. 21,6 litros. Resposta, letra D. E está resolvido o exercício. Belezinha? Tranquilo? Você vê que todos eles seguem a mesma linha, o mesmo padrão. Desde que você compreenda aí todo passo a passo, é muito tranquilo resolver, muito tranquilo. Você vai ter que tomar o cuidado, claro, na hora de multiplicar, dividir, fazer tudo bem direitinho para não cometer bobeira aí, tá? Outro exemplo aqui, ó. Exemplo 5. O que nós temos aqui, gente? Ó, VUNESP 2015. Trabalhando de forma simultânea e ininterrupta, 12 máquinas iguais produziram um lote de peças em 5 dias. O número de máquinas necessárias para produzir um novo lote com o mesmo número de peças, nas mesmas condições operacionais, mas com prazo reduzido para 3 dias, será igual a... Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Então, vamos lá. Procedimento. Qual é o primeiro procedimento? Eu tenho que identificar todas as grandezas envolvidas no exercício. Então, você vai verificar lá. Depois, eu relaciono, eu associo uma grandeza a outra. Beleza? Então, vamos lá para o primeiro passo. Quais são as grandezas envolvidas aqui? O exercício fala que 12 máquinas produzem um lote de peças em 5 dias. Então, grandeza, máquinas, e a outra grandeza, dias. Beleza, são as duas grandezas associadas no exercício. Depois que eu identifiquei as grandezas, eu tenho que relacionar uma com a outra. De acordo com o texto, o que eu tenho? 12 máquinas produzem um lote de peças em quantos dias? 5 dias. 12 máquinas, 5 dias. Beleza? Continuando o texto, ele fala: o número de máquinas necessárias. Então, ele quer saber a quantidade de máquinas. X máquinas. Para produzir um novo lote com o mesmo número de peças, nas mesmas condições operacionais, mas com prazo reduzido para 3 dias. Ou seja, em 3 dias. Agora, não é em 5 dias que tem que terminar o serviço. O serviço tem que ser terminado em 3 dias. Veja bem a linguagem expressa e o português empregado aqui. Porque uma coisa é o exercício dizer prazo reduzido para 3 dias e outra coisa é ele dizer prazo reduzido em 3 dias. Quando ele diz prazo reduzido para 3 dias, como disse, quer dizer que agora ele tem que terminar em 3. Antes era 5, agora ele vai ter que terminar em 3. O prazo foi reduzido para 3 dias, então terminar em 3 dias. Agora, se o exercício tivesse dito assim, prazo reduzido em 3 dias, o que iria acontecer? O prazo foi reduzido para 3? Não, eram 5. Reduziu 3, então ele vai ter que terminar em 2 dias. Estão entendendo a importância do português, da linguagem expressa no exercício? Fica ligado nisso, porque... Ah, professor, mas isso é pegadinha. Não é pegadinha, gente. Presta bastante atenção. A banca é séria. Ela colocou a palavra e você tem que entender o significado de cada palavra. Dizer para e dizer em são situações diferentes. Então, estou atentando você, porque isso poderia ter ocorrido aqui.
E um exercício relativamente simples desse, você poderia cometer uma bobeira e errar. Tá? Então, reduzido para 3 dias, então é 3. Se fosse reduzido em 3 dias, quer dizer que aqui seria 2. Beleza? Entendeu o que eu quis dizer? Fica esperto. Dica lá que aí para você, toda especial. Beleza. Depois que eu identifiquei o exercício, agora eu vou verificar a proporcionalidade. Como que eu verifico? Oriento a grandeza, a seta na grandeza que eu quero descobrir. Vamos lá. Vou orientar a seta. Coloquei aqui. Sempre na grandeza que você quer descobrir. Agora, eu vou verificar se a grandeza dias é direta ou inversamente proporcional à grandeza máquinas. Como que eu faço isso? Perguntando. Para terminar o serviço em 5 dias, precisou de quantas máquinas? 12 máquinas. Para terminar o serviço em 3 dias, agora eu tenho que terminar mais rápido. Eu tenho menos prazo, menos tempo. O que vai acontecer aqui com a quantidade de máquinas? Para que esse serviço termine mais rápido, eu preciso de mais máquinas trabalhando. Tem que aumentar o efetivo de máquinas. Então, diminui aqui, aqui aumenta. Quando uma diminui, a outra aumenta, a grandeza é inversamente proporcional. Então, a seta aqui terá sentido contrário. Beleza? Para baixo. Bom, feito isso, identifiquei que elas são inversamente proporcionais, agora eu vou para o próximo passo, que é a realização do cálculo. Para isso, como são inversas, a multiplicação será direta. Assim, 12 vezes 5, x vezes 3. Então, vai ficar, ó, 3 vezes x igual a 5 vezes 12. Então, vamos lá? 5 vezes 12 é 60, então x será igual a 60 dividido, o 3 está multiplicando, passo ele dividindo. 60 dividido por 3, x igual a 20. Pronto. Ele quer saber quantas máquinas serão necessárias para produzir o mesmo lote em 3 dias. Resposta letra C, 20 máquinas. Tranquilo? Viu como é um exercício relativamente simples, mas que de repente uma palavra mudaria todo o rumo da história aqui? A gente iria encontrar uma situação completamente diferente? Iria encontrar uma outra resposta? Beleza? Fica esperto aí então, né? Dica lá que aí, galera, para ficar esperto. Muito esperto com as bancas. Vamos lá? Mais um aqui, ó. Exemplo 6. Ascomp 2015. Olha só. Aqui também tem uma observação. Você vê que a dificuldade do exercício de regra de 3, às vezes, não está na sua montagem, não. Está no estilo da pergunta, como que ela está sendo feita. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. De repente, você não compreende ela. Olha aqui. Seu Pedro foi ao médico com dores no corpo. O médico receitou para ele um remédio que deve ser ingerido a uma proporção de 2 miligramas por quilo de pessoa. Sabendo que seu Pedro tem 60 quilos e que cada gota do remédio tem 3 miligramas, quantas gotas o seu Pedro deve ingerir? Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos pensar nesse exercício. Você pode proceder de 2 formas. Você pode transformar já de cara a quantidade de gotas em miligramas ou pode deixar para fazer essa transformação no final.
tá? Porque ele falou que cada gota tem 3 miligramas. Cada gota tem 3 miligramas. Então, você pode transformar antes ou depois. Eu vou deixar para usar no final essa informação. Beleza. Vou descobrir primeiro quantos miligramas seu Pedro vai ter que tomar. E, a partir daí, basta eu dividir por 3, porque eu sei que cada 3 é uma gota. E aí, eu vou saber quantas gotas ele vai ter que tomar. Então, da seguinte forma. Eu tenho a quantidade de miligrama, é uma grandeza. E eu tenho aqui a massa, né, em quilogramas, certo? As duas grandezas envolvidas. A miligrama do remédio e o quilo, que é referente à massa da pessoa. O exercício falou o seguinte, que 2 miligramas por quilo, ou seja, por 1 quilo. Então, 2 miligramas para 1 quilo. X miligramas para 60 quilos. Por quê? Porque seu Pedro tem 60 quilos. Agora eu vou descobrir quantos miligramas ele vai ter que tomar. Beleza? Orienta a seta na grandeza que você quer descobrir. Está aqui, orientei. E vou verificar a proporcionalidade. Se para 1 quilo são necessários 2 miligramas, para 60 quilos são necessários mais de 2 miligramas. Beleza? Aumenta aqui, grandeza diretamente proporcional. Então, a seta para cima também. Beleza, se elas são diretamente proporcionais, basta multiplicarmos cruzado. Então, vai ficar esse vezes esse. Conclusão, x vezes 1 é x, 2 vezes 60, e 2 vezes 60 são 120. Quem é 120? 120 é a quantidade de miligramas que seu Pedro precisa tomar. 120 miligramas. Mas a pergunta é essa? Não. A pergunta é, quantas gotas ele precisa tomar? Agora, eu sei que uma gota tem 3 miligramas. Como ele tem que tomar 120 miligramas, a quantidade de gotas vai ser igual ao total de miligramas que ele tem que tomar, no caso aqui 120, dividido por 3, porque cada gota tem 3 miligramas. E 120 dividido por 3, quantidade de gotas igual a 40. Pronto, está aqui, ó. Seu Pedro terá que tomar, letra C, 40 gotas do remédio. Tranquilo, gente? Belezinha? De boa. Você poderia também ter transformado desde o início, né? Representar quantas gotas seria e já associar gotas a quilo, e aí você já teria essa resposta também, né? Se 2 miligramas dá 1 quilo, se você pegar, por exemplo, 6 miligramas, 6 miligramas que dariam 2 gotas, né? Porque a cada 3 miligramas dá uma gota, então 6 miligramas seriam 3 quilos, então 2 gotas, 3 quilos. E aí faz essa associação direta e ia chegar na mesma resposta. Beleza? Mas eu particularmente preferi fazer achando primeiramente a quantidade de miligramas e fazendo a transformação no final. Tá? Assim, o caminho... Tem caminhos e caminhos, galera. Qual que é o melhor, professor? Aquele que você se sentir mais seguro. Se você achar mais fácil fazer de um jeito, mesmo que ele seja, digamos assim, um pouco mais trabalhoso, dá uma volta maior, beleza. Professor, eu não fiz regrinha de 3, eu já enxerguei logo que 2 miligramas, 60 quilos, então vai ser 120 miligramas, é só multiplicar. Beleza, tranquilo também, valeu. Você pode ser mais objetivo, mais direto, até porque lá no concurso, você não vai precisar ficar mostrando o cálculo, você vai ter que marcar a resposta correta. Então, se você enxergou que é 2 miligramas por quilo e a pessoa tem 60 quilos, então ela vai usar 120 miligramas. Pronto, 2 vezes 6, 12, 120. Acabou. Aí eu divido por 3, deu 40. Professor, eu fiz de cabeça isso, não sei nem fazer cálculo. De boa. Só que assim, galera, entenda que esse processo é uma habilidade que você desenvolve na medida que você vai adquirindo confiança, né? Então, eu não posso fazer assim para você aqui direto, até porque senão muitos não entenderiam de onde saiu esse valor. De onde saiu esse 120? Por que tem que fazer isso? Então, a gente mostra esse passo a passo. Mas, repito, está valendo. Se você sabe um processo mais curto, direto, de boa, está valendo.
Mais um aqui, gente, olha só. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. Caip Imes 2015. A uma velocidade de impressão de 2.500 páginas por hora, uma impressora executa uma quantidade de impressão em 4 horas e 30 minutos. Se a sua velocidade de impressão fosse aumentada de modo que ela imprimisse 1/5 de páginas a mais por hora, a mesma tarefa seria executada em alguma coisa a menos, ok? Porque ela vai estar imprimindo mais rápido. E aí a pergunta é quanto tempo a menos, e observe que esse tempo está sendo dado em minutos, beleza? Ele quer saber quantos minutos a menos. Bom, vamos lá. Primeiro passo, identificar e relacionar as grandezas. Então vamos lá. Quais são as grandezas envolvidas aqui? Ele fala, a uma velocidade de impressão de 2.500 páginas por hora. Então, velocidade de impressão. Velocidade é uma grandeza. Certo? Que é dada em quantidade de páginas por hora. A velocidade é páginas por hora aqui. Beleza. Executa uma quantidade de impressão em 4 horas. Então, tempo de execução do serviço em horas. Beleza, 2 grandezas, velocidade e horas. Agora, depois que eu identifiquei, eu vou associar, relacionar uma grandeza com a outra. O que ele falou? Que 2.500 páginas são impressas em quanto tempo? 4 horas. Agora aqui vem um dificultador. Porque ele não me deu a quantidade de páginas de forma direta, que ela passou a imprimir. Ele simplesmente disse que ela aumentou a sua capacidade de impressão em 1/5 de páginas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai imprimir o que ela tinha, o que ela imprimia, mais 1/5 desse valor. Então, eu tenho que achar 1/5 desse valor. Se ela imprimia 2.500 páginas e passou a imprimir 1/5, então para encontrar esse 1/5, basta eu multiplicar por 1 e dividir por 5. Vamos lá? 2.500 vezes 1, 2.500. 2.500 dividido por 5, isso vai ser igual a 500. Então veja bem, o exercício ao invés de dizer que a impressora agora está imprimindo 500 páginas a mais, ele deu um referencial em fração, 1/5 a mais, que em quantidade representa 500. Então veja bem, se ela imprimia 2.500 e agora está imprimindo 500 a mais, porque é 1/5 de 2.500, ela está passando a imprimir quanto? Isso mesmo, 3.000. Então está aqui, ó, 3.000. Quanto tempo ela vai gastar? X. Não sei, essa é a pergunta. Aliás, a pergunta nem é quanto tempo ela vai gastar. A pergunta é em quanto tempo a mesma tarefa será executada em... Ele quer saber a diferença, quanto tempo a menos essa tarefa vai ser executada. Ele quer saber a diferença de tempo, ele não quer saber quanto tempo vai imprimir 3.000. Ele quer saber quanto que vai economizar, quanto tempo a menos. Então, após achar o X, que é o tempo de execução das 3.000, eu vou ter que fazer a diferença entre eles. E detalhe, aqui está em horas, aqui está em minuto. No final, ainda tenho que converter. Fiquem atentos a isso, beleza? Então, vamos lá. Bom, agora vamos verificar a proporcionalidade. Orienta a seta na grandeza que eu quero descobrir. Se para produzir 2.500 páginas foram necessárias 4 horas, aliás, se a uma velocidade de 2.500, desculpem aí, se a uma velocidade de 2.500 precisou de 4 horas, numa velocidade de 3.000, o que acontece? Uma velocidade de 3.000, ela está produzindo mais rápido. A impressão é mais rápida. Sendo assim, o que vai acontecer com o tempo de impressão? Vai diminuir, porque quanto mais páginas ela imprimir por hora, menos hora ela vai precisar. Entendem isso?
Se numa velocidade de 2.500 ela demorou 4, numa velocidade de 3.000, então ela está mais rápida, ela vai gastar menos de 4. Não sei quanto ainda, mas sei que é menos. Então, se aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. A seta vai ser para baixo, beleza? Bom, agora que eu sei que elas são inversamente, então a multiplicação é direta. Esse vezes esse, esse vezes esse. Quem vai ser meu x? Meu x vai ser igual. Ah, só tem um detalhe aqui, ó. Faltou aqui. Não é 4 horas. É 4 horas e 30 minutos. 4 horas e 30 minutos. Então, aqui, gente, eu vou colocar assim, ó. 4,5. Porque 0,5 horas é 30 minutos. Beleza? Professor, eu poderia colocar tudo em minutos? Poderia. Se é só ficar com valores maiores ali. 4 vezes 6, 24, 240, mais 30, 270. Você colocaria 270 minutos. Só que aí a sua resposta já seria em minutos. Não precisaria converter no final. Mas assim, fica à vontade. Vamos lá então? Ó, multiplicando direto aqui, eu vou ter 3.000 vezes x igual a 2.500 vezes 4,5. Entenderam por que é 4,5? Porque é 4 horas e 30 minutos. Então, meia hora é 0,5, certo? Bom, então vai ficar bem assim meu x, ó. X igual a 2.500 vezes 4,5 dividido por 3.000. Bom, posso simplificar aqui, professor? Posso cortar 0 com 0? Pode, ó, corta 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ficou quem? 25 vezes 4,5 dividido por 30. Fazendo esse cálculo aí, galera, 25 vezes 4,5 dividido por 30, nós vamos ter aqui que x é igual a 3,75. Como assim, professor? Bom, você pode usar de outros procedimentos. Por exemplo, poderia simplificar o 25 por 5 dá 5 e 30 por 5 dá 6. 5 vezes 4,5 dá 22,5. E 22,5 dividido por 6 vai dar exatamente 3,75. Beleza? Bom, 3,75, professor. Esse aqui é o tempo em horas que essa máquina, a uma velocidade de 3.000 páginas por hora, vai gastar. Bom, mas não tem essa resposta aqui. Por quê? Porque isso aqui está em horas. Então, eu tenho que transformar para minuto. Como que transforma, professor? Bom, 3 horas vai dar... Aliás, vamos fazer a diferença, né? Primeiro, vamos ver a diferença. Ele não quer saber isso aqui em minutos. Ele quer saber quanto que ele economizou. Quanto tempo ele tinha gasto? 4,5. Esse aí era o tempo que gastou. Quanto que ele passou a gastar? 3,75. Então, olha só. Vou fazer a conta bem aqui do lado. Ó. Vou apagar isso aqui. Ele tinha gasto 4,5 e agora ele passou a gastar 3,75. Fazendo essa subtração, nós vamos ver o quanto ele economizou. Vamos lá? Coloca o zerinho, 10 tira 5 é 5. O 5 emprestou, fica valendo 4. 14 tira 7, 7. O 4 emprestou, fica valendo 3, 0,75. Ou seja, a economia em horas é de 0,75 horas. Isso foi a economia, que é a diferença entre essas duas produções. Mas, como eu disse para vocês, a resposta está em minuto, e aquilo ali é hora. Para transformar para minuto, o que eu faço? Multiplico por 60. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. 2 casa, vírgula, 2 casa, vírgula. 45 minutos. Resposta letra B. Essa é a diferença se aumentar a velocidade da impressora. Belezinha? Então tá aí. Mais um desafio realizado, galera. Ok? Beleza? Vamos para o último desafio da noite, para a gente fechar isso daqui, tá? Último desafio da nossa aula. VUNESP 2015, galera.
Uma firma foi contratada para fazer a manutenção das esquadrias de um edifício. Inicialmente foram alocados 4 operários que demorariam 20 dias para concluir o serviço. A partir do 7º dia de serviço, a firma disponibilizou mais 4 operários, todos com as mesmas condições de trabalho que os iniciais. E a manutenção demorou um total de dias igual a... Aí nós temos as alternativas de resposta. Tome bastante cuidado com esse exercício. Por quê? Porque ele tem algumas informações aqui que, se não bem observadas, podem incorrer em erros aqui graves, na qual você nem vai encontrar alternativa de resposta aqui. Mas vamos lá. O que eu tenho aqui? Uma firma foi contratada para fazer manutenção das esquadrias de um edifício. Limpeza lá das esquadrias. Tá. Inicialmente foram alocados 4 operários que demorariam 20 dias. Então eu tenho quantidade de operários e quantidade de dias que eles levam para realizar o serviço. Beleza? Demorariam 20 dias para concluir o serviço. 4 operários fazem o serviço em 20 dias. A partir do 7º dia de serviço, a firma disponibilizou mais 4 operários, todos com as mesmas condições de trabalho que os iniciais, e a manutenção demorou um total de dias igual a... Veja bem, gente, aqui está a pegadinha. A pegadinha no bom sentido, está a compreensão textual que você deve observar. O que ele fala aqui, ó? Quero chamar a atenção de vocês. A partir do 7º dia. A partir do 7º dia, pergunto para os senhores, já foram executados quantos dias de trabalho? Quantos dias já se passaram? Se é a partir do 7º, é porque já foram realizados 6 dias de trabalho. 6 dias. Esses 6 já passou, porque a partir do 7º, o que aconteceu? Entrou mais 4 operários. E a pergunta é, quanto tempo vai demorar agora? Então, como que eu tenho que raciocinar aqui? É o seguinte, 4 operários, qual é a projeção de 4 operários para terminar essa obra? Ah, professor, é 20, está errado. Não. 4 operários, vai terminar esse serviço em quantos dias, gente? Já se passaram 6 dias. Ele só tem 14 dias para terminar o serviço. 4 operários terminam o serviço em 14 dias. O que aconteceu nesse 7º dia? Entrou mais 4. Então, eles passaram a ser quantos? 8 operários. Se 4 operários iriam levar 14 dias, 8 operários vai levar quanto? X. Pronto, agora eu vou verificar a proporcionalidade. Orienta a seta na grandeza que você quer descobrir. Orientei. E vou verificar a proporcionalidade. Para terminar o serviço em 14 dias, 4 operários eram suficientes. Agora eu tenho 8. 8 pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o serviço? Vai demorar mais ou menos? Menos. Vai terminar mais rápido. Quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido o serviço termina. Aumenta aqui, diminui lá. Grandeza inversamente proporcional. Então, a seta será para baixo. Sendo assim, a multiplicação será direta, já que é inversamente. Então, eu vou ter aqui, ó, 8 vezes x igual a 4 vezes 14. Conclusão, x igual 4 vezes 14, 56. O 8 está multiplicando, passo ele dividindo. 56 dividido por 8, 7. 8 vezes 7, 56. Beleza. Professor, demorou 7 dias? Não. A pergunta aqui é, a manutenção demorou um total de dias igual a... Então, o prazo total, 7 dias, foi o prazo depois, quando estavam trabalhando 8. Mas eu não posso esquecer que já se passaram 6 dias da manutenção. Esses outros 4 só entraram a partir do 7. Então, 7 mais 6, 13. Quantos dias demorou a manutenção? Letra B, 13 dias. Tranquilo? Viram aí que é um exercício relativamente simples, mas se você não souber fazer a interpretação direito, você acaba errando ele,
né? Digamos assim, a grande surpresa aqui é a interpretação daqui, ó, a partir do 7º dia. Aí você imaginar, então já se passaram 6. Eles já trabalharam 6, então faltam 14. Então tem 4 operários para terminar em 14 dias. Só que agora dobrou, eu tenho 8 operários. 8 operários vai gastar quanto tempo? Professor, eu nem precisava fazer toda essa conta para descobrir que era 7. Porque se eram 4, demoravam 14. E agora dobrou a quantidade de funcionários, então o tempo vai diminuir pela metade. Porque dobrou um, diminui o outro pela metade. Eles são proporcionais, está certinho. Certo? Porque você observa que nós encontramos 7, que é a metade de 14. Poderia fazer mentalmente? Poderia. Mas para que você entendesse todo esse processo, eu mostrei o caminho das pedras aqui. E aí depois não esquecer de somar com o tempo que já se passou, que foram 6. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Viram aí que a regra de 3 simples, ela é simples, porém, a gente tem que tomar cuidado aí com algumas palavras que são inseridas, com algumas informações que, se não bem observadas, a gente pode incorrer em erros. Tranquilo? E chegamos ao fim da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande tê-lo em nossa companhia. Peço que Deus continue te dando força para você perseverar nessa caminhada, que não é fácil, mas é possível, porque Deus está contigo. E é nessa confiança que nós nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.